Fala pessoal, bem-vindo ao meu canal. Eu sou a Franciele Alberto e hoje a gente vai conversar um pouco sobre o drama da seleção espanhola, né? Tudo que vem acontecendo nesses últimos tempos. Mas antes disso, não se esqueçam de se inscrever aqui no meu canal, ativar o sininho de notificação para você ficar por dentro de tudo que estiver acontecendo no futebol feminino. Eu vou tentar aqui resumir, porque não é de hoje que a seleção da Espanha está em busca dessas melhorias, né? Que essas jogadoras vêm reivindicando algumas coisas. Lá atrás, em 2015, ainda quando era o treinador Ignacio Quereda, aconteceu algumas situações parecidas com a de hoje, e teve uma jogadora que era uma das capitãs, Verônica Boquete, por mais conhecida como Vero Boquete, ela como uma das capitãs, junto com outras capitãs também, acabou se pronunciando e acabou tendo, né, acontecendo a queda do treinador. Ela estava revoltada, assim como algumas outras também, pelo não só o desempenho da equipe, mas porque elas alegavam que ele era uma pessoa que construía um ambiente tóxico, que ele tinha falas homofóbicas e também que ele fazia, né, tinha um psicológico abusivo. E aí a Vero falou isso até na sua biografia, deu algumas entrevistas em relação a isso, e ela sabe que depois que ela tomou essa atitude, teve essa postura, ela ali ia ter acabado para ela a seleção da Espanha. E foi praticamente o que aconteceu. Então a luta que a gente vê hoje não é só de hoje, né? Já aconteceu há muito tempo atrás essas reivindicações por mudanças lá dentro do ambiente da seleção da Espanha. No ano passado, a gente ficou, né, vendo aí a questão das cartas das 15 jogadoras. Elas fizeram as cartas porque falaram que não queriam continuar na seleção enquanto não houvesse algumas melhorias, mas elas também não deixaram muito claro o que seria essas melhorias. E aí algumas jogadoras, né, deixaram de ser convocadas. Quando foi chegando esse ano perto da Copa do Mundo, algumas jogadoras elas foram voltando para a seleção da Espanha. Algumas retornaram e outras bateram o pé, falaram que não ia voltar de jeito nenhum, que entendia que não era o momento enquanto não houvesse. Algumas dessas jogadoras Patri, Map Leon, que é uma das melhores zagueiras do mundo, tinha a Cláudia Pina, a Sandra Panhos, que era a goleira titular, e elas não voltaram e não disputaram a Copa do Mundo. Outras retornaram, como Irene Paredes, como Jenny Hermoso, como Aitana. E aconteceu toda essa situação. Elas foram para a Copa do Mundo, não tão felizes, mas voltaram porque acharam que era necessário para conquistar algumas melhorias lá dentro. E na Copa do Mundo aconteceu tudo o que aconteceu, né? A seleção da Espanha chegou ali não tão como favorita e acabou sendo campeã mundial, né? Ficou muito claro, né, que tinha uma divisão ali, as atletas comemoravam entre elas e a comissão técnica de uma forma separada, principalmente com o seu treinador. E aí, na hora da premiação, aconteceu a situação que todo mundo viu, né? O seu presidente Rubiales acabou dando um beijo na Jenny Hermoso e todo mundo viu. Isso teve uma repercussão internacional, tanto de jogadoras, jogadores, presidentes, técnicos, enfim. E aí o Rubiales falou que o beijo foi concedido, Jenny falou que não, abriu o processo, ele foi afastado. A gente achou que ele ia até renunciar ao cargo, chegou na Assembleia, no dia da Assembleia ele bateu o pé, falou que não ia renunciar, teve aplausos que causou indignação. Estava o treinador da seleção masculina principal da Espanha, estava o atual treinador da Espanha, Jorge, que tinha acabado de ser campeão, e isso acabou trazendo uma revolta muito grande para a mídia, para as pessoas, e a gente acabou ficando muito em cima. Que absurdo isso acontecer, tinha imagens tal, e o cara não renunciou, e a gente pegando o ódio gigantesco desse cara, até que ele é afastado pela FIFA para poder ter a investigação melhor, né? Porque a Jenny fez, né, o BO, enfim, entrou com um processo contra ele falando que o beijo não tinha sido concebido. E aí, em seguida, a comissão técnica do treinador Jorge
Vilda foi e acabou pedindo demissão, né? O preparador físico, os médicos, enfim, acabou pedindo todo mundo demissão. O Jorge continuou ainda por alguns dias, mas em seguida também saiu do cargo, junto mais para frente também com o Rubiales, que também acabou sendo demitido. Não sei muito bem se ele foi demitido ou se ele renunciou. O fato é que anunciaram uma nova treinadora e que pegou algumas jogadoras de surpresa, porque elas gostariam que houvesse uma mudança muito maior, né? A treinadora que foi anunciada era auxiliar do Jorge, que as jogadoras não tinham uma boa relação. Foi anunciada a nova treinadora Monksi Tomé. E a gente sabe que está tendo agora a data FIFA e as jogadoras, antes dessa data FIFA, se pronunciaram mais uma vez através de cartas assinadas, falando que gostariam de não ser convocadas para que pudesse ter tempo de melhorias, né? Enviou as cartas e mesmo assim a convocação ela foi adiando, chegou no último dia ela convocou e para surpresa dos clubes e das próprias jogadoras, a treinadora Monksi Tomé acabou convocando essas jogadoras que tinham pedido para não serem convocadas para essa data FIFA, enquanto não tivesse resolvido, né, algumas questões, algumas exigências dessas jogadoras. E a treinadora ignorou isso de uma forma, achei absurda, porque é lei, né? Se uma jogadora é convocada e ela não está lesionada, ela tem que se apresentar para a convocação. E ela ignorou isso de uma maneira que eu achei extremamente absurda. E ela não só convocou essas jogadoras, como também acrescentou ainda a Pátria e a MAP, né, Neon, que tinham falado que estava lá naquela questão das 15 lá da carta. Também teve a ausência da Jane Hermoso, né, que foi parte de tudo isso que aconteceu com o Rubiales, do beijo, e ela disse que foi para proteger a Jane Hermoso, né, ela não recebeu uma ligação, enfim, e a Jane acabou postando uma carta também falando proteger de quê? Proteger de quem, né? Porque no caso ela poderia ter protegido todas aquelas jogadoras que pediram para não ser convocada e ela não convocou somente a Jane Hermoso como se fosse resolver toda essa questão. E não é bem por aí, né? Fora que ela disse também na coletiva da convocação que ela tinha ligado para as atletas e depois o Vitor Franco acabou descobrindo que ela não tinha ligado para ninguém através das atletas, né? Que foram pegas de surpresa. E aí causou surpresa, porque a apresentação era no dia seguinte, as jogadoras não tinham passagem aéreas compradas, os clubes não receberam comunicado, porque é normal os clubes receberem comunicados de quem vai ser convocado, até para, né, ter aquela questão de ausência, né, de preparação, enfim. E aí ninguém sabia muito o que ia acontecer, aí ficou tudo muito espalhado, tudo muito vago, ficou aquele ponto de interrogação, as jogadoras vão se apresentar, as jogadoras não vão se apresentar, mas por lei elas são obrigadas a se apresentar e elas se apresentaram, cada um dando uma declaração, os repórteres pressionando, e aí, você tá feliz? Aí a Catacol falou, não, eu gostaria de estar aqui, não, aí faziam caras e bocas. Mas eu sei que também aconteceu uma reunião e nessa reunião, com um pouco mais de 5 horas, estava a presidente da FUTPRO, Amanda Gutierrez, assim também como o presidente do Conselho Nacional do Desporto, Vitor Francos, ele que desde o início estava tentando amenizar toda a situação. Ele deixou bem claro que se tem alguma atleta que não gostaria de estar representando a seleção, não deveria ser obrigada. Ele tentou e após mais de 5 horas de reunião conseguiram chegar num acordo, e aí das 23 convocadas, 21 atletas decidiram continuar essa data FIFA, que são 2 jogos, o começo da Women's National League, que a Espanha enfrenta a Suécia e a Suíça, e apenas 2 jogadoras decidiram não participar, que é justamente a Pátria
e a MAP León. E elas foram questionadas o porquê dessa decisão. Primeiro, elas garantiram, né, os seus direitos e pediram, né, por escrito também, para que elas não fossem punidas, né, porque não pagassem uma multa, não fossem afastadas, e chegaram num acordo. E aí elas falaram que estão felizes pelas suas companheiras que decidiram ficar, porque elas vão conseguir as melhorias lá de dentro. Elas estão vendo isso acontecer, principalmente nessa reunião, mas que elas ainda não se sentem preparadas para poder voltar para a seleção espanhola, né? Elas também já tinham ficado um pouco insatisfeitas da forma que foi, porque elas ficaram aí praticamente um ano sem ser convocadas após a decisão, né, da carta, após abrir mão de disputar a Copa do Mundo. E aí elas simplesmente voltaram, não receberam um telefonema, não receberam um comunicado, nada, e elas não gostaram da forma que foi feito, e elas não deram um passo para trás. Elas falam assim que é um processo que não é de um dia para o outro, simplesmente já volta e tá tudo certo, ficam felizes, mas que elas ainda não se sentem preparadas. E uma das mudanças, né, que teve nessa reunião foi a despedida do braço direito do Rubiales. Andreu Campos, ele foi aí demitido, a gente não sabe quem que vai assumir, mas ele também faz parte, essa demissão faz parte de uma das melhorias que as atletas acabou pedindo para a Federação Espanhola. A boa notícia é que nessa reunião houve garantias de melhorias, mas que a gente só vai ver isso acompanhando, né, nos próximos meses, nas próximas datas FIFA. Nessa reunião também muitas jogadoras, se não todas, a maioria mostrou insatisfação com a atual treinadora, mas que não podiam demitir a treinadora antes desses 2 jogos, então eu acredito que também deve haver mudanças. Enfim, para esses 2 jogos agora deve haver aí alguma manifestação, não só das jogadoras espanholas, mas também das seleções que vão enfrentar ela. Várias seleções, inclusive a Suécia, que é a primeira adversária, mostrou apoio e solidariedade, né? Não só elas, teve a seleção da Austrália também, a gente teve o Xabi Alonso também, que falou publicamente a respeito que essa luta dessas meninas hoje, as filhas dele vai lembrar desse momento, porque é uma luta da sociedade, né? Elas estão em busca aí de um ambiente melhor para se trabalhar, talvez elas não consigam isso agora, ou talvez elas não vivam tanto, mas quem vier depois vai conseguir aproveitar essas mudanças, essa briga, porque não está sendo uma briga fácil, é uma briga bem cansativa, mas que aos poucos elas estão conseguindo essas melhorias, né? Lembrando que quando você ganha também é um pouco mais fácil, mas eu acho que o que ajudou muito foi toda essa questão aí do beijo do Rubiales na Jenny Hermoso. Óbvio que foi uma situação ruim, mas tem males que vem por bem, porque eu acho que se não fosse essa situação toda, dificilmente elas iam conseguir ter tanta força para poder exigir tantas mudanças, que é o básico, que é o que todo jogador, toda jogadora precisa, que é um ambiente saudável para poder trabalhar. Bom, resumindo, o que aconteceu foi isso. Acho que ainda tem muitas coisas que vão acontecer. Vou tentar atualizar vocês o máximo possível. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa aí o seu comentário, deixa aí a sua inscrição, o seu like, compartilha com seus amigos, que é bem importante para a continuidade do canal. É isso aí.